e quem entende é o Paulo Guedes, um de seus coordenadores de campanha. Mas aí, caso o senhor seja eleito, o presidente será o senhor e não o Paulo Guedes, evidentemente. Será o ministro, provavelmente. Mas, e daí, se vocês brigarem e acabarem se divorciando, para usar uma metáfora que o senhor gosta de usar, como é que fica a política econômica? O senhor tem um plano B? Okay. Candidato, o senhor tem fugido de todas as perguntas sobre economia com o argumento de que o Paulo Guedes, que vai ser seu ministro da Fazenda, sabe tudo, né? Mas acontece que Paulo Guedes não é candidato, é demissível, pode não estar com o senhor. Como é que o senhor vai convencer o eleitor de que o senhor está indo com o Paulo Guedes? Não fui, esse daqui não é trabalho meu, só de uma pessoa, tem um número grande de pessoas envolvidas, são vários times de agricultura, de economia, de energia elétrica, são times de professores com PhD. Você é economista, né, Abraão? Você sou. Pode falar um pouquinho. Eu sou economista, mas apesar disso eu tento ser uma boa pessoa, assim, eu procuro controlar o dismal science, né? Mas você também tem, não só é um economista de educação, de formação, você também é professor disso e também tem uma experiência aí bem vasta aí no setor financeiro, né? Bem resumidamente, porque afinal de contas não é sobre mim, né? Eu sou formado na USP em Economia, eu tenho um MBA internacional no ano MBA, que são 5 universidades, eu tenho um mestrado estrito sensu na UGV, trabalhei 18 anos no Votorantim, fui economista-chefe 10 anos, FMI, IDB reuniões, né, participei, conselheiro, enfim. Quem quiser ver o meu currículo depois, hoje eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo e a gente tem um think tank. O meu irmão, que tem um lado, que é o Arthur, que é professor também da Federal de São Paulo, ele é advogado da São Francisco da USP, mestrado, doutorado, professor de várias universidades, ele tem uma veia acadêmica bem mais forte, já advogou na iniciativa privada e a gente resolveu embarcar nessa empreitada no começo do ano passado, a convite primeiro do Onyx Lorenzoni, depois conhecendo o Jair Bolsonaro pessoalmente, e aí vendo todo o time crescer. Eu e ele, isso está noticiado no jornal, a gente tem sido bem agredido verbalmente, até ameaças físicas pelos bolivarianos, porque afinal de contas a gente está numa universidade. E aí você perguntou sobre o meu papel nisso. Meu papel era de formular um programa econômico e de ajudar, tem aí 30, 40 economistas formulando essas diretrizes, esses princípios, para uma tentativa de levar o Brasil para um caminho que nós chamamos, inclusive, de o caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade que a Alemanha, no pós-guerra, destruída, ela conseguiu ir nessa direção, escapando. Quem reconstruiu a Alemanha, Ludwig Erhard, um liberal, ele escreveu um livro, A Prosperidade através da Competição, onde ele descreve como ele foi atazanado, importunado e quase obstruído nos esforços dele de criar riqueza e prosperidade para a Alemanha pela social-democracia. Como a social-democracia o tirava do rumo toda hora, mas ele acabou conseguindo enriquecer a Alemanha, apesar da social-democracia. Maravilha, Paulo. Só uma pergunta extra, porque eu não resisto para a gente encerrar. Eu vejo as sabatinas com o senhor, as entrevistas com o senhor, e todo mundo fica perguntando, mas e se o Paulo Guedes for demitido? E se acontecer alguma coisa com a saúde do Paulo Guedes e tal? Eu entrei no avião, você entrou no avião também, fiquei até com medo. Paulo Guedes está aqui, porque tem tanta gente dizendo que se acontecer alguma coisa com o Paulo Guedes, como é que fica o Jair Bolsonaro? O que você acha dessa abordagem e qual é o grau do seu comprometimento com o Jair Bolsonaro? Olha, como eu disse para você no início, eu estava ajudando o Jair a formular um programa. E eu, inclusive, disse a ele, você tem que me conhecer, eu tenho que te conhecer, você tem que conhecer o programa para ver se nós vamos realmente estar mais próximos. Daí eu pedi a ele para me chamar de conselheiro em vez de ministro. Eu vou dizer do meu lado que eu tenho visto um homem íntegro, um homem super bem intencionado. Não teve uma conversa não republicana, o que é difícil na classe política brasileira, não é muito comum. Tem sempre não é nem que seja uma falha individual das pessoas, é que o sistema, a corrupção sistêmica é parte da engrenagem econômica, é um modelo econômico equivocado
é que corrompeu a democracia brasileira. Eu não acredito que o Lula, quando entrou na política, pensasse em roubar, eu não acredito que o Palocci pensasse em roubar, eu não acredito que a Dilma pensou em roubar, eu realmente não acredito nisso, ou que o Eduardo Cunha pensasse em roubar quando entrou. Eu acho que o modelo econômico empurra a classe política para a degeneração. Evidentemente, algumas pessoas são extraordinariamente corretas e resistem. Essa é a impressão que eu tenho do Jair Bolsonaro. Um homem de enorme integridade, um homem de enorme coerência e coragem com as coisas em que ele acredita. E, evidentemente, quando você vê isso, começa a haver uma aproximação maior. Então, eu olho para o Jair Bolsonaro, principalmente depois de um episódio desse, eu falo, pô, esse homem, ele tinha noção dos riscos, ele falava isso, ele falava, olha, os riscos são enormes. Aí eu penso em relação a mim. Eu acho que o Jair Bolsonaro, e eu digo isso a ele é que tem os votos, quem tem o poder é ele, o presidente, quem manda é ele. Dito isso, se eu corresse em direção a ele e falasse, olha, eu quero ser ministro, eu preciso disso, aquilo, eu jogaria meu tempo fora, minha experiência de vida, tudo fora, porque não sou eu que tenho que ir para lá. Eu acho que ele é que percebeu que ele tem que vir em direção de uma economia de mercado. E ele está vindo nessa direção. E isso nos liberta a ambos, no seguinte sentido. Eu não preciso dizer coisas que sejam agradáveis para ele. Eu tenho que dizer para ele a verdade. E a verdade é que esse modelo econômico corrompeu a democracia brasileira.